Como exemplo do teste T para amostras pareadas, nós utilizaremos esses dados aqui, referentes ao nosso exemplo dado em aula teórica, que é o desempenho. Nós testamos, né, o desempenho de atletas com base em um treinamento. Então, esse desempenho ele foi medido no T1, que é a semana 1, e no T4, que é a semana 4. E é pareado. Por quê? Porque foi o mesmo atleta que foi medido na semana 1 e aqui do lado, semana 4. Semana 1, semana 4. Atleta 2, atleta 3, semana 1, semana 4. Por isso, pareado. Nesse caso, para esse desenho de estudo, nós devemos usar um teste para medidas repetidas ou para medidas pareadas. Nesse caso, eu tenho dois grupos, que é o quê? O tempo 1, tempo 2, e a medida pareada ali, que é o desempenho do atleta. Então, eu venho aqui, ó, teste T para amostras emparelhadas, ou pareadas, ou dependentes, ok? Selecionei. Aí aqui ele me pergunta, quais são as variáveis emparelhadas? Eu jogo primeiro o T1 e depois o T4 aqui ao lado. Então vamos lá, o que eu tenho que testar? Vou descer aqui, se vocês repararem, né, mais uma vez, ele fez aqui já o teste T, só que antes, já tem os resultados aqui, só que antes eu preciso verificar as premissas. Nesse caso, não há premissa de homocidacidade, somente de normalidade. Então aqui em verificação de premissas, ou verificação de pressupostos, eu vou marcar teste anormalidade, ou teste de normalidade, e eu verifico aqui que o Shapiro-Wilk, que é o teste indicado, o valor de P não foi significativo, indicando que nossos resíduos se ajustam à distribuição normal, indicando então que nós podemos usar o teste paramétrico T de student. Então o próximo passo seria, de fato, verificar aqui a estatística do teste. Mas antes a gente vai ver aqui hipóteses que a gente explicou lá no teste T, tá? É bicaudal, esse aqui medida 1 diferente de medida 2, ou unicaudal, esses dois de baixo, medida 1 maior que medida 2 e medida 1 menor do que medida 2. Qual que você vai marcar? Se você não sabe, não entende, marca sempre o bicaudal, o primeiro. Mas o que o bicaudal significa? Significa que eu tenho ali o tempo 1 e o tempo 4, semana 1 e semana 4, certo? Eu tenho alguma hipótese baseada na teoria, baseada em conhecimento prévio, em outros estudos, de que a pessoa vai melhorar de desempenho ou não? Tá? Se eu não tenho, se eu não sei, vou fazer o teste, mas eu não sei o que vai acontecer. Não tenho hipótese, deixa aqui no bicaudal. Agora, se eu tenho, ou seja, eu tenho sim, por quê? Esse treinamento é muito bom, esse treinamento ele já foi testado, esse treinamento, pela teoria, ele vai melhorar o desempenho. Então, vou pôr aqui, ó, medida 1. Nesse caso, a medida 1 é o tempo 1, né? Eu espero que o tempo 1 seja menor do que a medida 2. Então, marca aqui, ó, medida 1 menor do que a medida 2. Ok? Próximo passo, então, analisar aqui, ó, estatística T, os graus de liberdade e o valor de P, que nesse caso foi significativo. Vamos marcar aqui, ó, tamanho de efeito, que ele chama de dimensão de efeito, que também foi bem alto, ou seja, esse treinamento ele influenciou bastante aí no aumento no desempenho aí dos atletas. Posso marcar a estatística descritiva, ele vai me fazer aquela tabela, média, mediana, desvio padrão, erro padrão, e marcar os gráficos também, gráficos descritivos, que na verdade ele vai retornar um gráfico, okay? Com a média, mediana e o intervalo de confiança de 95%, mostrando aqui de fato que no tempo 1 o desempenho foi muito menor do que no tempo 4, por isso o tamanho de efeito foi tão grande, ok? Caso o teste de normalidade tivesse indicado que os nossos resíduos não se ajustam à distribuição normal, ou seja, se esse Shapiro-Wilk... Gente, ó, finalizamos o teste, tá? Então agora o extra. Se esse Shapiro-Wilk tivesse violado, tivesse dado significativo P menor do que 5%, ou seja,
premissa de normalidade violada, poderíamos tentar uma transformação dos dados, ok? Por aqui, ó, fazendo uma raiz quadrada, fazendo um log, depois testar a normalidade novamente, ou poderíamos já fazer o teste aqui não paramétrico, que é o teste, o W aqui de Wilcoxon. Desmarquei aqui só para efeito de exemplificação. Então aqui, ó, estatística W do teste de Wilcoxon, valor de P e o tamanho de efeito.